dia da expiação em referência aos nossos dias, a nossa realidade hoje. Pode uma mulher esquecer-se do filho do seu ventre, o filho que ainda mama, mas ainda que esta venha a esquecer-se, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É uma belíssima promessa. Quando nós falamos ou meditamos sobre a questão do santuário, o dia da expiação, alguns anos atrás, quando alguns irmãos iam fazer exposição desse tema, a gente ficava às vezes tremendo na cadeira, a gente ficava meio assim, desconfortável, porque às vezes a gente não tinha um conhecimento pleno, ou pelo menos não entendíamos completamente a importância da mensagem e o que tem a ver conosco. E era no ditado popular, eu me lembro quando eu era criança, que eu dizia assim, hoje foi falado uma mensagem de medo, né? A gente fica com medo. Mas não é essa a realidade que eu quero trazer hoje, né? A mensagem do santuário, principalmente o dia da expiação, ela é uma mensagem confortante, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de reconciliação com Deus. E eu quero trazer aqui um dado da Pena Inspirada. Perdão e justificação é uma só e uma mesma coisa. Muito lindo o texto, né? E vamos traçar da nossa mente, tanto os irmãos que se encontram aqui na igreja física, como quem está acompanhando na plataforma, a Google Meet, a mensagem, vamos traçar na nossa mente, vamos imaginar essa cena. Se alguém ainda não presenciou, mas vamos tentar entender como seria se aqui, nesse momento, na igreja, onde estamos aqui reunidos, tivesse ocorrendo uma cena de julgamento. Como seria, né? O réu, ele fica sentado ao lado, geralmente acompanhado por 2 policiais, tem as testemunhas, tem a questão do júri, né? A bancada de júri tremenda, porque essa bancada de júri é a que dá o resultado para que o juiz aplique a sentença. E ali está o advogado, e está também o acusador e o juiz. Cada vez que levanta-se o acusador e faz várias citações, ali o réu ele fica assim, passando 1001 coisa pela sua cabeça. Muitas vezes ele imagina assim, eu acredito que eu vou sair daqui já morto. Mas aí termina o tempo e o advogado de defesa levanta-se e faz várias citações, e ali ele cria uma alma nova, um outro ânimo, e assim continua. Mas o momento áureo do julgamento é quando o grupo se reúne para analisar, considerar e dar o resultado final nas votações, porque esse resultado vai para o juiz. E o juiz apenas bate o martelo, dá a sentença e encerra. No juízo terrestre, muitas vezes ainda tem a questão da segunda instância, da terceira instância, né? As pessoas querem a apelação,
recorrer, algumas pessoas têm um privilégio a mais. No santuário celestial não é assim. Quando o juiz aplicar a sentença, está definitivamente concluído. Mas vamos aqui ao assunto. Nós não vamos detalhar o assunto do santuário. Nós nos propomos, pela graça de Deus, dentro dessa mensagem de hoje, deixar claro 3 pontos essenciais, certo? Seriam os tópicos: o lugar santíssimo e o dia da expiação, a aplicação do dia da expiação em nossos dias, que significa, e uma cena de juízo investigativo, e entrando pela fé no santuário celestial. Nós vamos nos propor deixar esses pontos claros dentro dessa mensagem. Mas o santuário ele era composto por 3 partes, né? Tinha um pátio, chamado átrio, tinha um primeiro compartimento e tinha um segundo compartimento. Nós não vamos detalhar sobre as mobílias, tá? Não vamos detalhar sobre as mobílias. Mas o ponto áureo é que, quando se encerrava o trabalho que era feito pelo sacerdote pela manhã e pela tarde, no primeiro compartimento, começando no átrio, que era no pátio, uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, ocorria um dia especial, era o dia da expiação, onde o sumo sacerdote fazia um trabalho especial dentro do santuário e acompanhado pela congregação, certo? Mas esse dia, o dia 10 do 7º mês, que era o dia da expiação no antigo Israel, era considerado um sábado cerimonial. Por essa razão, era eliminado todo o serviço nesse dia, certo? Quando esse dia 10 do 7º mês, caía no dia de sábado, ele era chamado o Grande Sábado. Por quê? Porque ele coincidia de ser um sábado cerimonial e um sábado semanal da lei de Deus. Então era como se fossem 2 sábados juntos, e era chamado o Grande Sábado. Mas esse dia, ele é tão essencial para os judeus hoje, mesmo judeus que rejeitaram a Cristo, judeus que não têm uma devoção, não acompanham as profecias. Mesmo assim, hoje, para os judeus, no dia 10 do 7º mês, o comércio para por completo e por inteiro. Então, nenhum trabalho servil, nenhum trabalho simples acontece nesse dia, certo? Também, somente uma informação, em Israel hoje, certo? Quando chega a sexta-feira também, a partir próximo do pôr do sol, às 4 horas, 4 e pouco da tarde, o comércio fecha por inteiro e só abrem, alguns comércios pequenos abrem à noite, depois do pôr do sol de sábado, e outros só abrem exatamente no domingo, primeiro dia da semana. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o dia da expiação, o dia 10 do 7º mês. Nesse dia, ninguém trabalha, por ser um dia especial e um dia tão sério. Mas Cristo palmilhou esse caminho do seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Quando Cristo ascendeu ao céu, Jesus Cristo ele passou 1810 anos no primeiro compartimento,
certo? De acordo com o texto bíblico de Hebreus 9, 24, pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então aqui deixa claro que realmente no céu existe um santuário, figura que foi mostrada para Moisés, né? Não vamos detalhar esse assunto. Eu quero trazer aqui alguns dados interessantes. Aquele serviço terreno obedecia um ciclo anual. Ele, no começo de cada ano, se reiniciava. A abertura do mesmo, no início do ano, representava o começo da obra de Cristo como sacerdote e mediador no céu após a sua ascensão. O último dia daquele serviço terreno de cada ano, que era no dia 10 do 7º mês, representava o fim da obra de Cristo no céu, quando cessar a graça para esse mundo e ele estiver para vir pela segunda vez. A última parte do serviço terreno representava a parte finalizadora do ministério de Cristo no céu. A última parte do serviço terreno era o dia da expiação. No fim daquele dia, do dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, no finalzinho do dia, todos estavam absolvidos do pecado ou extirpados da congregação. Os casos de todos os indivíduos estavam verificados e sua posição determinada, o que significa que a investigação havia sido feita e todas as decisões haviam sido tomadas. Esse é um tipo direto do juízo, no fim da qual a graça para o mundo todo terá terminado. A abertura daquele dia, o dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, eu quero dizer para os irmãos que quando começava esse dia, o dia 10 do 7º mês, tinha um momento certo de começar o serviço e o momento certo de terminar o serviço. Antes do sumo sacerdote, ele começar a ministrar o serviço no segundo compartimento, algumas pessoas ainda poderiam trazer uma oferta. Se eles achassem que durante o ano todo ficou alguma coisa pendente, então mesmo no dia 10 do 7º mês, eles poderiam levar uma oferta e ser apresentada, antes do sumo sacerdote começar a fazer o trabalho no segundo compartimento. A abertura desse dia, ou do dia da expiação para o antigo Israel, representava a abertura do juízo investigativo no céu a partir de 1844. E o dia, aqui citado, o dia representa todo um período de julgamento, desde 1844 até o fim do tempo de graça. Muito claro, né? As experiências do povo de Israel durante aquele dia de expiação deve representar a experiência da igreja remanescente durante o período do juízo de 1844 até o fim do tempo de graça, e deve ser diferente das experiências do povo de Deus em todas as gerações anteriores. Bonito esse texto, né? Por que que deve ser uma experiência diferente? Vamos adentrar agora no assunto do segundo compartimento, né? No segundo compartimento ocorria o dia da expiação. Esse serviço era feito pelo sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote, o que ele fazia antes dele entrar no segundo compartimento? Ele apresentava uma oferta por ele e pela sua família. Onde ele apresentava essa oferta? Ele seguia os passos comuns de toda a congregação, né? No átrio tinha o altar de holocaustos e a pia, e entrava para o
o primeiro compartimento, e lá tinha o altar de incenso, onde ele aspergia o sangue, entrava com o sangue, aspergia. Então, o sumo sacerdote, ele fazia também esse trabalho no dia 10 do 7º mês, para ele e para com a sua família. Por essa razão, que antes dele entrar para o segundo compartimento, qualquer pessoa que achasse que tinha alguma pendência, poderia ainda trazer uma oferta ao Senhor no dia 10 do 7º mês. O santuário celeste será purificado uma vez só. No antigo Israel seria a cada ano, era um ciclo anual, dia 10 do 7º mês de todo o ano, se fazia esse trabalho. Mas o santuário celestial será purificado apenas uma só vez, uma vez por todas. Essa obra, que começou em 1844, no fim do período dos 2.300 dias, de acordo com Daniel 8,14. Quando ficou completamente ativado, aqui é uma visão que a irmã White teve, certo? Essa visão ela registra na Pena Inspirada, né? Está no livro Primeiros Escritos, na página 251. Então ela conta essa visão que ela teve sobre esse trabalho de Cristo, e ela conclui esse parágrafo dizendo isso: quando Jesus Cristo ele ficou ativado, achou-se rodeado pelos anjos, e um carro flamejante passou para dentro do segundo véu, conduzindo o próprio Cristo. Então, na experiência vista a irmã White, foi mostrado exatamente isso. Concluindo o trabalho no primeiro compartimento, ele foi pego por um carro de fogo, rodeado por anjos, e conduziu para o segundo compartimento. No dia 24 de março de 1849, em Maine, a irmã White faz uma outra citação. Ela diz: vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo, que nenhum homem poderia abri-la mais, e que ele havia aberto a porta do lugar santíssimo, e que nenhum homem poderia fechá-la, de acordo com Apocalipse 3, 7 e 8. E que, uma vez que Jesus abrir a porta para o lugar santíssimo, onde está a arca, os mandamentos têm estado a brilhar para o povo de Deus, e eles estão sendo testados sobre a questão do sábado. Está na página 42, certo? Nós lemos, fizemos uma citação anteriormente, que esse dia da expiação para os nossos dias, ele é um dia diferente para a nossa geração do que as outras gerações subsequentes. Por que que é diferente daquele ciclo anual do antigo Israel, o dia da expiação hoje? Por quê? Porque veio a mensagem do sábado para o povo de Deus, veio a mensagem da reforma de saúde para o povo de Deus, que não veio para nenhuma outra geração subsequente, dentro da mensagem do santuário, e isso torna diferente a igreja remanescente com respeito ao dia da expiação em nossos dias. Também, no dia da expiação em nossos dias, depois de 1844, começou a brilhar na mensagem da justificação pela fé a obra do anjo que há de iluminar a terra com a sua glória. Por essa razão, esses 3 pontos, entre outros, torna a mensagem para os nossos dias diferente de todas as outras gerações subsequentes. Um ponto interessante, os irmãos podem acompanhar nas vossas Bíblias. Daniel 7, versículo 9 e 10, diz assim, olha: continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Os estudiosos, e a Pena Inspirada, ela está uma citação muito interessante com respeito a esse texto de Daniel. Ela diz assim, olha: a posição do trono do Pai foi mudada. Daniel contemplou tronos sendo postos, e suas posições foram mudadas.
Então, o ancião de dias, o pai, tomou seu assento sobre o trono. Em outras palavras, Daniel viu o trono do pai sendo mudado do primeiro compartimento para o segundo compartimento do santuário celestial e assentava-se sobre o trono para julgar o mundo. Muito interessante, né? Por que nós esclarecemos esse ponto, esse aspecto? Exatamente porque a Bíblia nos diz que quando Cristo ascendeu ao céu, quando ele ressuscitou, que ascendeu ao céu, penetrou no primeiro compartimento para fazer um trabalho de sacerdote, ele assentou-se à destra do Pai. Está na Bíblia esse ponto, né? Nós não vamos citar todos os textos. Por essa razão, aqui mais uma vez a Pena Inspirada confirma isso, que o trono do Pai estava também no primeiro compartimento. O trono é um objeto móvel, que era mudado de posição, certo? E Daniel viu isso, né? O texto ele é muito claro. Daniel viu, continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Se foram postos os tronos em determinado lugar, eles não estavam ali. Mas, com respeito ao dia da expiação no antigo Israel, certo? Era requerido, entre muitas outras coisas, 3 fatores interessantes. Não havia nenhum trabalho, certo? Toda a congregação estava com as mentes voltadas especificamente para o santuário, para o serviço do dia 10 do 7º mês. A congregação estava reunida ali, contritos, em meditação, em consagração. E eles traziam um sacrifício de agradecimento a Deus também nesse dia. E as almas, eles estavam afligidas, ou seja, toda a alma afligia-se nesse dia, no dia 10 do 7º mês. O que significa isso para nós? Trazendo para os nossos dias, o dia 10 do 7º mês, assim, nós que vivemos durante o período do juízo, nós estamos vivendo o grande dia do juízo, de 1844 até o fechamento da Porta da Graça, não devemos permitir que nossos corações se sobrecarreguem dos cuidados da vida. É o que a Bíblia diz em Lucas 21, 34. Então, nosso coração não deve estar sobrecarregado dos cuidados da vida. Por quê? Porque os cuidados da vida tiram a atenção para o momento solene. Os cuidados da vida nos levam a uma negligência, a uma preparação num tempo áureo. Os cuidados da vida faz com que muitas coisas preencham o nosso tempo num momento tão solene. Os cuidados da vida faz com que muitas coisas, inclusive coisas que nós já cremos, às vezes a gente passa a ser relapsos. Isso é que fazem os cuidados da vida, nesse dia da expiação. E nós não devemos permitir que os cuidados da vida sobrecarreguem o nosso coração, nem consentir que em coisa alguma nos impeça de entrar na experiência do juízo no santuário celestial. Lá era requerido também um jejum. Nós já citamos aqui que o privilégio do dia da expiação para os nossos dias é que veio a mensagem da reforma de saúde, né? O jejum para o antigo Israel era requerido como um momento áureo para que eles ficassem atentos e cautelosos e consagrados naquele momento, naquele dia, certo? O jejum para nós hoje também, a irmã White, ela explica isso, ela é de extrema importância para o momento solene em que vivemos, porque o jejum, aqui eu tenho um dado aqui interessante, eu não vou ler, mas eu quero mostrar para vocês aqui, uma revista aqui, olha, Observador da Verdade,
número especial de 1968, o ano que eu nasci. Nessa revista, a Conferência Geral, foi uma revista de semana de oração, tá? Aqui nessa revista tem um tema que é explicado que o jejum, segundo os pesquisadores, representa um momento em que deve ser usado uma alimentação cautelosa e moderada. Uma alimentação especial, uma alimentação específica, de que não venha entorpecer a nossa mente, não venha sobrecarregar o nosso estômago, de forma que nós não venhamos a compreender as mensagens para esse tempo. Então, por essa razão, a questão do jejum era fundamental no antigo Israel e para os nossos dias hoje. Certo? A intercessão de Cristo no lugar santíssimo, no santuário celestial, em prol do homem, é tão essencial quanto ao plano da redenção, como foi a sua morte na cruz do Calvário. Pela sua morte, iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Com respeito ainda do dia da expiação, dia 10 do 7º mês, trazendo para os nossos dias, certo? Tinha um simbolismo muito interessante no antigo Israel, né? O ponto áureo do dia 10 do 7º mês para o antigo Israel era a questão da oferta dos bodes, certo? Então era trazido 2 bodes, lançava-se sorte sobre eles, um bode para o Senhor, como oferta para o Senhor, e o outro bode emissário. O bode para o Senhor, que era o bode expiatório, e o outro bode, o bode emissário. Os estudiosos dos assuntos, né, sagrados dentro do assunto do santuário, eles dizem aqui, né, que esse termo bode emissário, de acordo com as flexibilidades da linguagem oriental, né, se refere a um nome específico, um nome próprio, significando Azazel. Também, esse nome Azazel é um nome do Oriente, que se refere a Satanás, a diabo, Satanás. Então, o bode emissário era o bode, ou o bode Azazel, a mesma coisa, era representado por Satanás. E esse era o serviço principal do dia da expiação. Vamos imaginar aqui a cena. O sumo sacerdote chegava, trazia uma oferta, apresentava ao Senhor para ele e para a sua família. Depois, ele entrava para o segundo compartimento. Antes de entrar para o segundo compartimento, ele pegava as essências, né? Colocava no altar, e o sangue do animal era colocado sobre os 4 pontas, os chifres, do altar de incenso, que ficava próximo da cortina que entraria para o segundo véu. Então ele entrava para o segundo véu e começava-se o trabalho. Cristo havia prometido que ele se fazia presente ali. E quando o sumo sacerdote entrava para o segundo compartimento, Deus se manifestava exatamente no propiciatório. Do mesmo jeito aconteceu no santuário celestial. Quando Cristo ascendeu ao céu, foi conduzido para o segundo compartimento. O trono do Pai, que estava no primeiro compartimento, foi conduzido antes. Tem um texto aqui da irmã White que ela diz isso, que algumas rodas foi levado, né, de acordo com o texto de Ezequiel, diz que algumas rodas conduziu o trono do Pai para o segundo compartimento.
E quando Cristo chegou ali, para se cumprir o que estava determinado de que Cristo se encontraria no segundo, que o Pai se encontraria no segundo compartimento, se manifestava no segundo compartimento com o sumo sacerdote. Quando Cristo entrou para o segundo compartimento, ele encontrou-se com o Pai. E ali houve todo esse trabalho. Só que, quando concluiu o trabalho no segundo compartimento, o sumo sacerdote ele voltava para o primeiro compartimento. Ali no primeiro compartimento do santuário, ele pegava as ofertas daquelas pessoas que levaram naquele dia, no dia 10 do 7º mês, ele pegava também aquilo ali, pegava o sangue, e ali, já vindo do segundo compartimento, ele pegava nos 4 pontas do chifre, fazia uma limpeza, que era a purificação, porque os pecados haviam sido transferidos para o santuário. E depois que ele pegava aquilo ali, ele trazia para o primeiro compartimento ainda, e confessava sobre a cabeça do bode expiatório, ou bode Azazel, e ali era levado aquele bode para um lugar deserto chamado a Terra da Desolação. E o que acontecia, melhor dizendo, com aqueles animais que eram mortos ali? Porque eles entravam com sangue, os animais ficavam ali, entendeu? Então, quando o sumo sacerdote concluía todo esse trabalho, já confessar, aí ele saía e ia para o átrio, que era exatamente no pátio, e ali ele pegava aqueles corpos dos animais que haviam sido sacrificados e era queimado no fim da tarde do dia 10 do 7º mês. Isso tem um simbolismo nos nossos dias? Tem, também. Certo? A nossa esperança é essa. Jesus Cristo, ele não esquece de ninguém. Jesus Cristo diz assim, olha, eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. E o versículo 16 diz assim, eu te remi, eu escrevi nas palmas das minhas mãos o teu nome. E que possamos, nesse momento áureo, possamos, mesmo no último dia, no último momento, possamos ainda apresentar os nossos pedidos, o nosso arrependimento, para que Cristo possa, antes de concluir o serviço no segundo compartimento do santuário celestial, ele possa ainda nos remir e sermos completamente limpos. O sacrifício, seu sacrifício é o centro de nossa esperança. Nele nos cumpre fixar a nossa fé. Eu quero concluir aqui, nesse momento, com alguns textos reflexivos. No símbolo, após o sumo sacerdote ter transferido os pecados de Israel para a cabeça do bode emissário, ele tirava as vestes, enquanto oficiava como sumo sacerdote no santuário, e colocava outras vestes para realizar o trabalho no átrio. Ordenava que os corpos dos animais cujo sangue havia sido levado para dentro do santuário fossem levados para fora do arraial e queimados. Ao final do dia, apenas cinzas era a única coisa que restava das ofertas pelo pecado. Nosso sumo sacerdote também, ele porá, quando ele concluir o serviço no santuário, ele troca as vestes. Então ele vai tirar as suas vestes de advogado e vai vestir outras vestes. Vai trajar-se com as vestes, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e virá como poderoso conquistador para juntar ao seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade, e lançará numa fornalha acesa. Cristo vem pôr em ordem o antítipo átrio, essa terra. Ao terminar o grande dia antitípico da expiação, nada restava a não ser as cinzas. Também, quando Cristo vier, a única coisa que vai restar é a cinza
daqueles que não alcançaram, porque não pediram o perdão dos seus pecados. E essa cinza se fará debaixo dos pés dos justos. A palavra expiação significa reconciliação. E quando Cristo proclamar o decreto fixado a cada alma, ele e os seus súditos do seu reino estarão reconciliados. Eles estarão reconciliados para sempre. O pecado nunca mais separará Cristo do seu povo, da sua igreja. E quando concluía todo esse trabalho, o santuário fora transferidos os pecados para o bode, mas tinha que ser feita agora a purificação do santuário. Certo? Do mesmo jeito, nos nossos dias, quando Cristo concluía esse trabalho, né, o último trabalho era a purificação. Jesus Cristo encerra o trabalho no santuário. Quando Cristo deixa o santuário, o segundo compartimento do santuário, ele conclui a obra de intercessão, mas não concluiu ainda a obra de expiação. Por quê? Porque somente quando todo o átrio, todo o santuário era purificado. Do mesmo jeito vai acontecer com a terra. Porém, o território de seu reino ainda acha-se amaldiçoado pelo pecado. Assim, reconciliação de Cristo e seu reino não estará completa, no pleno sentido do termo, até que o fogo do último dia suja para tornar uma nova terra, com todo o vestígio de maldição removido. Então, não somente os súditos do reino, mas toda a terra estará reconciliada com Cristo e o Pai, e o pecado não ressuscitará pela segunda vez para transfigurar a terra, e será o lar de todos os remidos. Que Deus nos ajude para que possamos compreender essa mensagem e, em tempo oportuno, buscar a Cristo, com a plena convicção de que nas palmas das suas mãos Ele gravou o meu nome e o seu nome. Amém.